Hoje é dia de festa, porque agora nós vamos estudar, não é, gente? É isso aí, nós vamos para a parte 2 dessa obra aqui maravilhosa, a Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Olha lá que interessante. Nessa segunda parte, eu vou partir, olha aqui. Conhecimento e verdade. Conhecimento e verdade. Óbvio que o Cortella na obra faz também uma análise filosófica sobre tudo isso. Não é o caso de nós estudarmos filosoficamente tudo, né? Até porque eu recomendo que você leia o material. Mas para a nossa prova é fundamental que a gente entenda o seguinte. O nosso sistema educacional vai entender tanto o conhecimento como a verdade, olha lá. Vamos colocar assim. Compreendidos. Por nosso sistema educacional como uma descoberta. Em outras palavras, conhecimento e verdade seriam, vamos dizer assim, tradicionalmente falando, dentro do nosso sistema educacional, seriam descobertas. Tá? Descoberta. Aquilo que se descobre e se torna uma realidade absoluta, né? Uma verdade. Bem, o Cortella vai fazer uma análise principalmente em torno da palavra, na verdade, em torno da palavra verdade e da palavra conhecimento. Só que ele começa desse ponto de, na verdade, surge essa crítica, né, de que conhecimento e verdade, então, para o nosso sistema de ensino seria justamente isso aqui, seriam compreendidos como uma descoberta. Nós já vamos rebater isso aí. Mas antes, escrevam aí como que o Cortella descreve a verdade. É interessante a gente ter, para você também, né, ter isso. Ele diz assim, não é descoberta, né, a verdade não é descoberta, mas uma construção cultural que visa construir referências que orientem o sentido da ação humana e o sentido da existência. Então a verdade é uma referência que orienta o sentido, né? Esses dois sentidos que ele diz, da ação humana e da existência. Mas veja que pode haver mudança com relação a essa verdade, pode haver mudança. Não é descoberta, é uma construção cultural. Olha que coisa importante, não é? Então, a verdade não é descoberta, é uma construção cultural. Um dia, Ptolomeu falou, a Terra está no centro do universo. A Igreja Católica adotou essa visão. Anos depois, Nicolau Copérnico vai dizer mentira, não está. Vejam, aquilo que era uma verdade, a partir da construção do conhecimento, foi relativizada. Galileu Galilei apoiou Copérnico, não está. A Terra está num sistema solar, o Sol estaria no centro do universo. E hoje a gente vai perceber que o nosso sistema solar é um dos milhões existentes, não é? Então, um ponto bem interessante é justamente isso, essa questão da relativização. E o conhecimento? O conhecimento, que também acaba sendo uma descoberta, né? Ele é visto pelo nosso sistema de ensino como algo pronto, acabado, é visto como algo pronto, acabado. Poderíamos dizer desconexo, gente, né? Desconectado, né? Ou sem conexão com a sua produção histórica. Porque o conhecimento é produzido historicamente e eu tenho que perceber isso. Aquilo que eu sei hoje, eu tenho que ter um embasamento de como aquilo surgiu. O que
o que historicamente fez parte desse processo, e não simplesmente como algo pronto e acabado. Se ele foi construído historicamente, quer dizer que ele ainda está em construção. Ele ainda está em construção e vai continuar em construção. Todo conhecimento está continuamente em construção. Então, analisando essa ideia de que o conhecimento está sempre em construção, bem como a verdade, tanto o conhecimento quanto a verdade precisam ser relativizados. É preciso ter um olhar crítico sobre aquilo que se aprende. Até mesmo os conhecimentos decorrentes da matemática, das ciências naturais, devem ser relativizados. Até mesmo esses devem ser. Né? Por quê? Porque eles são construídos, absolutamente construídos, né? Nas palavras do Cortella. Olha que ponto interessante que nós vamos chegar aqui. O professor Cortella vai nos trazer 3 coisas aqui. Ó. Intencionalidade. Eu vou trabalhando em partes essa segunda parte, que eu vou trabalhando em alguns fragmentos importantes para a prova, tá? Ele vai trabalhar com a gente também intencionalidade, erro e preocupação. Mais escrito assim, preocupação ou preocupação, tanto faz. Ok? Então, o primeiro ponto importante é essa questão da relativização. Né? Todo conhecimento, verdade, devem ser relativizados. Conhecimento e verdade são construções culturais, são historicamente construídos. E nós precisamos ter um olhar crítico sobre a realidade. Por quê? Porque novos conhecimentos podem surgir. Né? O conhecimento ele não é algo acabado, algo pronto. Muito pelo contrário, é inacabado. Né? Bem, vamos falar um pouquinho aqui, então, desse primeiro aqui, a intencionalidade. Para falar de intencionalidade, o Cortella parte do Paulo Freire. Cortella parte do Paulo Freire, de uma frase do Paulo Freire que diz assim: fazemos, logo pensamos, assim existimos. Então vejam, fazemos, logo pensamos, então portanto pensamos, assim existimos. Fazemos, logo pensamos. Fazemos, logo pensamos. O saber pressupõe uma intencionalidade. Traz-se aqui, então, o saber pressupõe uma intencionalidade. Quantos anos um cientista passa pesquisando para saber algo, gente? Para descobrir algo e fundamentar aquilo? 10, 20, 30, uma vida toda? Quantos anos os grandes cientistas, os grandes cientistas que nós estudamos na escola, quantos anos cada um deles passou se dedicando às suas pesquisas, intencionalmente comprometidos com as suas pesquisas? Não é? Então, se eu sei alguma coisa, isso pressupõe que eu tive uma intenção. Tive uma intenção. Coloquei aquilo em primeiro lugar. Essa intenção está relacionada a um comprometimento. E aí a gente joga para dentro da escola. Quais são as intenções dos professores e quais são as intenções dos alunos? Então, o professor, a educação para dar certo, não bastam leis, tem que ter intenções. Por quê? Porque a intenção leva justamente a essa motivação para descobrir, para desvendar, para saber com autoridade. E aí sim vem o saber.
E aí sim vem o saber. Da mesma forma o aluno. O aluno tem que estar bem intencionado quando vai à escola para aprender. Porque senão ele não aprende, senão ele não alcança o saber se ele não estiver bem intencionado. Então esse é um primeiro ponto importante desses três aqui. O outro, gente, é a questão do erro. Opa! O erro é importante. O professor Cortella vai dizer, o erro é importante. Né? E, meu Deus do céu, mas tá difícil escrever erro, hein? Aí. Errando que se aprende a se escrever erro. Bem, o erro, gente, é fundamental. Tá? É importante. Fala-se então da importância do erro. Agora, por que o erro é importante? Porque se você for perceber bem, o que é o conhecimento? Ele é resultado do quê? Ele é resultado de um processo. E quando há um processo, há a possibilidade do erro. Tá? Há a possibilidade do erro. Ou seja, o conhecimento ele é fruto de um processo que não está isento de equívocos. Tá? O processo não está isento de equívocos. O conhecimento é resultado de processo, o qual não está isento de equívocos. Tá chovendo aqui hoje, pessoal. Chove, chuva. Pode chover o dia inteiro. Então, o conhecimento é resultado de processo, o qual não está isento de equívocos. Ou seja, se eu estou diante de um processo, se eu estou buscando algo, o erro acaba sendo natural. Isso quer dizer que o erro, em outras palavras, errar é decorrência da busca. Em outras palavras, é isso. Ó. Errar é decorrência da busca. Então, na escola, eu valorizo o erro. O erro lá, ele é valorizado ou ele é punido? Porque se o erro for valorizado, eu dou abertura para que meu aluno possa errar de novo, mas nesse processo ele vai descobrir, ele vai chegar ao conhecimento. Agora, se eu não dou mais abertura, porque o aluno teve uma punição, aí fica um pouco mais difícil, porque eu vou inibir o processo, e sem processo não há conhecimento. Entendeu? Então, olha que ponto importante. Agora, falta ainda essa questão da preocupação. Né? A preocupação. Ninguém se preocupa com aquilo que é irrelevante. Não é? Então, é importante que haja uma preocupação com o conteúdo, no caso do aluno, com o fazer pedagógico, no caso do professor. Não é? O Cortella vai dizer o seguinte, se você quer chegar a um conhecimento significativo, então é necessário que exista preocupação. É necessário que exista preocupação. Então, importante para se chegar a um conhecimento significativo. Porque aqui também a gente pode entender dedicação. Né? Se o aluno vai despreocupado para a escola, porque ele entende que aquele conteúdo que vai ser ensinado a ele não faz parte da vida dele, ele não tem necessidade de aprender aquilo, ou seja, aquilo não tem significado nenhum para ele, então esse aluno vai ser vítima de um desinteresse. Então, aluno despreocupado
É aluno desinteressado, mas o professor também, não é? É aluno desinteressado. Então, aluno despreocupado é aluno desinteressado. Ok? Agora, é óbvio que para ver uma preocupação do meu aluno, por exemplo, em aprender, eu preciso, enquanto professor e até mesmo a escola, oferecer a ele conteúdos que sejam significativos. Porque sem o conteúdo significativo para o aluno, interessante para o aluno, a gente fica naquela, na sala dos professores, nas reuniões, né, o professor falando, essa geração aí não quer saber de nada, os alunos aí não gostam de estudar não, tudo tranquilo, sossegado, não estão nem aí. E os alunos, ai que aula chata, conteúdo chato, não aguento mais, vamos embora. Tem aluno que chega de manhã às 7 horas na escola, a aula, por exemplo, a aula começa às 7h10, ele fica até meio-dia e meio olhando no celular, para ver que horas que ele vai embora. É assim. Óbvio que aí você tenta tornar o trabalho diferente com o aluno. Mas se num determinado dia, aquele determinado conteúdo da forma como está sendo trabalhado não chamar a atenção, ele vai ficar ali contando horas até ir embora. E a hora que der o sinal, ele fala, graças a Deus, e vai embora. Tudo que você falou entrou aqui e saiu aqui. Então há uma preocupação com relação a isso. Há uma preocupação com relação a isso. Né? Bem, e aí o Cortella vai trazer aquele problema que nós já conhecemos, né? A escola muito disciplinadora. Muitas aulas em muitas escolas são como cultos religiosos. E isso vem justamente, isso acontece em escolas disciplinadoras. Carteiras enfileiradas, todo mundo em silêncio, não há possibilidade de manifestação, há uma hierarquia bem verticalizada entre professor e aluno. Então, isso tudo representa o que é a disciplina, o rigor, e que distancia o aluno também da escola, né? Distancia o aluno da escola, da prática pedagógica, da interatividade. O que vai acontecer é o seguinte, a ausência do lúdico gera desinteresse também no aluno, né? A ausência da brincadeira, do lúdico, da participação ativa. Então a escola precisa pensar nisso. E tem também a questão do prazer. O Cortella fala uma frase que é muito interessante, que ele diz assim, uma coisa é o assunto, uma coisa é você falar de prazer, de coisas prazerosas, né? Então, nem sempre a escola vai falar de coisas prazerosas. Outra coisa é falar prazerosamente das coisas. Então, mesmo que seja algo chato, falar daquilo prazerosamente, com a melhor intenção possível, com motivação, com dedicação àquele tema, pela importância dele, pela relevância dele. Então, se eu não posso falar de coisas prazerosas, eu tenho que falar prazerosamente das coisas, que é um ponto bem legal que o Cortella traz. E aí, voltando para aquela ideia do conhecimento escolar, que é o tópico, né? A gente está falando disso, obviamente, mas voltando especificamente, a escola e o conhecimento, fundamentos epistemológicos e políticos, a gente entra na ideia do conhecimento escolar, obviamente. Né? E na importância da educação. Então, algumas visões sobre a educação. Eu pergunto, por exemplo, qual é a finalidade da prática pedagógica? Qual é a finalidade de se ter um aluno na sala de aula, na escola, educar aquele aluno, cuidar e tudo mais? O que a gente pode esperar da educação? O Cortella diz o seguinte, que existe uma visão que é bem ingênua, existe uma visão otimista, porém ingênua. Essa visão otimista, porém ingênua, é aquela que imagina que a educação é a solução para todos os problemas sociais. A educação
é a solução para todos os problemas sociais. Bem, se a educação é a solução para todos os problemas sociais, o que vai acontecer aqui, pessoal? Basta investir em educação e falar, invista em educação, que educação é o futuro da nação. Né? Invista no jovem, que o jovem é o futuro da nação, e educação é o futuro também. Educação por um futuro melhor. Mas tem muitos problemas sociais, como por exemplo a pobreza e a miséria, que não foram criados pela escola. Estão fora da escola. Então não basta simplesmente investir na educação para que se resolvam todos os problemas. A educação é parte da estrutura que a social tem que ter, da estrutura que a sociedade tem que ter. Então, quando a gente fala em investir em educação, seria no sentido de compreender melhor a educação primeiro, de trabalhar melhor em torno da educação e, obviamente, simultaneamente receber o apoio necessário, né? Recursos e tudo mais. Mas veja que se eu não compreender a educação, se eu não tiver objetivos, propósitos muito bem definidos para a educação, não adianta investir em educação. Investir em que e como? Né? De que forma? Para qual educação? Qual a concepção de ensino que será desenvolvida? Então, não basta. Então, essa visão de colocar a educação como a solução para todos os problemas, é uma visão otimista, mas ela é muito ingênua. Por outro lado, existe também uma visão pessimista. Visão pessimista. Então, nos anos 60, 70, surge uma visão pessimista, de que a escola seria, então, um aparelho ideológico do Estado. Né? A escola como aparelho ideológico do Estado. Sendo a escola um aparelho ideológico do Estado, ela seria reprodutivista. Então, reprodução dos valores das classes dominantes, dos valores da elite e reprodução, vou colocar aqui, dos valores da elite e reprodução também das desigualdades sociais. Ok? Está aqui. Então essa já é uma visão mais pessimista. A educação do jeito que está indo aí não vai acabar com pobreza, com miséria, não vai acabar com nada. Ela só vai concentrar a renda, ajudar a aumentar a desigualdade social, a exclusão social. Vejo que é uma visão bastante pessimista. Bem, nos anos 80 vai vir uma nova visão. Aí é um otimismo crítico. Otimismo crítico. Só um momento, pessoal. Vê se pode, telefone tocando uma hora dessa. Esqueci o telefone aqui. Mil desculpas, gente, mas vamos lá. Então, a primeira visão é uma visão otimista, porém ingênua. Depois, uma visão pessimista. E agora, uma terceira, que surge nos anos 80, um otimismo crítico. No otimismo crítico, o que vai acontecer? As instituições sociais vão conviver agora, devem saber lidar com situações contraditórias. A escola, por exemplo, é uma instituição social. Então, existe, inclusive, uma natureza contraditória dessas instituições. Tá? Então, existe, na verdade, concebe-se as instituições sociais como tendo uma natureza contraditória. E o que seria essa ideia de natureza contraditória? Aquilo que a gente vinha falando na aula anterior, né, das duas palavras. Então, vamos pensar, a escola é uma instituição social, ela tem uma natureza contraditória. Manifesta o quê? Educação dentro da escola. Né? Então, a educação ela tem que saber lidar tanto com aquilo que deve ser conservado,
quanto com relação àquilo que merece inovação, né? Então a educação ela teria qual? Uma função conservadora e uma função inovadora. Então no otimismo crítico a educação possui uma visão, uma função conservadora e uma função inovadora. Uma função conservadora e uma função inovadora. Então vejam aqui, ó. Vamos vir desse lado aqui. Olha a educação. Aquilo que ela herda que é tradicional, porém eficiente, ela mantém. Por quê? Ora, é tradicional, porém é eficiente, dá certo. Essa é a função conservadora da educação. Mas aquilo que é arcaico e atrapalha, supera. Tá? Então, cabe à educação superar. Agora vejam, nós estamos falando de vários tópicos relacionados, começamos inclusive na primeira parte da aula a falar sobre educação como uma justiça social. A educação que é emancipadora, libertadora, que quando difundida leva à igualdade, mas ela tem esse papel também, né, tradicional, e ela tem essa função, a função conservadora e a função inovadora. Tranquilo. Agora, pensem o seguinte, né? A escola né, a escola e a educação, a escola enquanto instituição e a educação enquanto um patrimônio que nós temos, cultural. Juntas, elas servem de instrumento para a transformação. Então, na verdade, o que nós queremos da escola e da educação é, a partir delas, transformar a realidade, mas transformar aquilo que deve ser transformado. Não transformar tudo. Transformar aquilo que merece transformação, que deve ser transformado. Só que a escola, ela lida, por exemplo, com a realidade, né? O aluno que ela recebe é o aluno que tem, muitas vezes, dificuldades sociais e econômicas. E essas condições precárias, sociais precárias, refletem no desempenho do aluno. Então, quer dizer, a escola ela é uma instituição de transformação, mas ela não consegue transformar tudo. Tá? Então, existem alguns problemas que decorrem de questões extraescolares. Né? Então, existem problemas que possuem natureza, extraescolar. Porém, olha lá que importante, porém, há também problemas intraescolares. E se eles são intraescolares, quer dizer que cabe à escola resolver esse problema. E se há um problema, merece ser resolvido, merece uma transformação. Então vejam aqui,
A educação possui uma função conservadora e uma função inovadora. Logo, a escola também, porque a escola tem que transformar a sociedade, tem que conservar aquilo que deve ser conservado e inovar naquilo que deve ser inovado. A escola pode criar uma sociedade mais crítica, a sociedade pode contribuir com a criação com o desenvolvimento de uma sociedade melhor, né, de uma formação melhor para o cidadão? Pode, mas ela pode contribuir com isso naquilo que diz respeito a ela. E o que diz respeito à escola? Por exemplo, a questão do currículo. É um problema intraescolar. Por quê? Porque a escola, a partir do momento que ela simplesmente reproduz aquilo que os livros didáticos trazem, e muitas formas e muitas vezes os livros didáticos trazem conteúdos com uma visão distorcida da realidade ou com uma visão elitista, se a escola simplesmente reproduz isso, isso não é um problema que surge fora da escola, isso é um problema que nasce dentro da escola. Não é? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Como que a escola lida com esse problema? Ela tem que fazer um uso reflexivo do material didático. Né? Então, quando eu falo currículo aqui, exemplo, isso aqui exemplo relacionado a material didático, tá? Deve ser usado de forma reflexiva. Deve ser usado de forma reflexiva. Olha lá. Ou seja, o uso não reflexivo do material didático contribui com aquele processo lá de reprodução. Isso é um problema que a escola tem que resolver, cabe a ela. Né? Não está distante dela isso. Isso é um problema que surge dentro da escola. Você vai perguntar, mas o sistema de ensino impõe o currículo. Aí que está, a escola tem que usar a sua autonomia para revolucionar essa situação, para não aceitar essa situação. E olha o papel importante do professor aí, né, nesse momento. Então, outra coisa. A forma como a escola trabalha alguns temas, de forma muito abstrata, né, que seria o quê? A valorização de conteúdos muito abstratos. Cortella também dá um exemplo bem interessante nesse caso. Ele fala o seguinte: se eu não lembro os animais exatamente, mas vamos supor aqui, se camelo escreve com K e dromedário escreve com DR, né, o começo, isso só vai fazer sentido para o aluno se ele souber quem são esses animais, se ele tiver acesso a esses animais, seja por foto, por vídeo. Se ele nunca viu um camelo, nem por figuras, nem por nada, nunca viu um dromedário, isso aqui pouco importa essa regra para ele. Isso aqui é muito abstrato para ele. Para que eu vou querer saber escrever o nome de um animal que eu nem sei se existe? Entenderam? Então, é aí que está. Muitas vezes, imagina no ensino da matemática, né, nos mais variados temas possíveis, se o meu aluno não tem acesso àquilo, ou nunca vai ter acesso àquilo, ou não conhece, pouco importa o que é, do que se trata, ele não vê sentido em aprender aquilo. Por quê? Porque a escola acaba valorizando muito conteúdos que são abstratos e que não trazem nada de diferente na vida do aluno. Um outro ponto é a valorização dos exames escolares, que tem inclusive uma natureza de punição. Então, muitas escolas, em vez de realizarem avaliações, realizam exames. É aquele professor que muitas vezes tem o prazer de dizer que, olha, minha sala, 50% fica comigo de recuperação, 50% tem problema de nota, e vê aquilo como mérito, né? É o professor que, na hora da prova, ele entende a prova como um castigo para o aluno. Então, esse é um problema muito sério que vem de dentro da escola.
Um outro exemplo que o Cortella dá é a forma como nós entendemos, a forma como nós entendemos as festas comemorativas. Por exemplo, chega a época da festa junina, então as pessoas colocam, as caracterizam, né, com as características do campesinato, né, com as características rurais lá e tal. Então a roupa remendada, o dente pintado de preto, aquela coisa toda. E aí festa, e tem, né, tudo que acontece numa festa junina ou julina. Mas ele faz uma crítica, que a escola muitas vezes, ou quase sempre, não explica antes o porquê daquela caracterização. Por que o dente é pintado de preto? Porque essas pessoas têm dificuldades, problemas de alimentação, carência alimentar, carência de determinados recursos, carência à saúde ou acesso à saúde. Então, assim, há necessidade de uma explicação do porquê daquela cultura, porquê comer o que comem, se vestir como se vestem, ser como são. Isso é mais importante do que a festa. E depois sim, o evento artístico, o evento festivo, mas com uma base sólida de conhecimento, os alunos sabendo de onde vem aquilo, conhecendo aquela realidade de fato, né? Então é uma análise interessante. E o professor, então, diante disso que a gente está falando, sendo um elemento importante da escola, né, o profissional que tem em suas mãos a possibilidade, a oportunidade de transformar, quando ele entende a relação entre escola e o conhecimento a partir de fundamentos epistemológicos e políticos, ele olha para a realidade e não aceita a realidade. A indignação acaba sendo um valor desse professor.